Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Estúdio Equilíbrio. Eu sou o mestre IDE Daniel. O tema da aula de hoje é: quanto maior a necessidade de controle, menor será o equilíbrio. A grande questão da maioria das pessoas é justamente a necessidade de controle. O que é a necessidade de controle? É justamente a falta de autocontrole. Quando você é uma pessoa que não entende suas próprias emoções, não entende o que você precisa, o que você é, você tende a querer controlar o seu mundo externo, seja os objetos, as circunstâncias, as outras pessoas. E, por sua vez, você está se afastando cada vez mais de qualquer possibilidade de você se equilibrar. Por isso, quanto maior a necessidade de controle, menor será o equilíbrio. A necessidade de controle é basicamente você querer controlar todo o seu mundo externo, justamente porque o seu interior está descontrolado. Um interior descontrolado é o emocional desequilibrado. Então, para criar uma sensação de controle, as pessoas tendem a querer controlar o mundo exterior. E isso varia em diversos graus. Você pode ser uma pessoa que tenta controlar uma quantidade mínima, uma quantidade máxima de todos os acontecimentos e pessoas do seu núcleo social. E existem várias formas que as pessoas costumam fazer isso. Seja através de uma manipulação, um pedido mais velado, uma imposição disfarçada de um pedido ou um tom mais autoritário mesmo. Isso varia de acordo com o nível de dependência emocional da pessoa e quanto isso vai crescendo ao longo da vida se não for tratado. Todas as pessoas, quando nascem, elas tendem a ser o próprio ser. Os pais, os criadores, eles vão educar essa criança até uma certa fase, ensinando as noções de amor próprio, limite pessoal. Isso vai ajudar aquele ser, aquele indivíduo, a construir dentro de si o que ele é, a ter a noção de si mesmo. Mas geralmente a educação da maioria das pessoas não é perfeita, a gente sabe disso. Todo mundo tem um certo nível de trauma. E isso faz com que o ego, que é a camada de proteção externa que todos temos, crie uma persona para poder interagir na sociedade. Isso faz com que as pessoas comecem a criar um personagem, realmente um personagem, para poder viver no núcleo social, seja no núcleo familiar, que é onde começa tudo, seja na escola, depois trabalho, e assim vai ao longo da vida. Então, quanto mais velha for a pessoa, maior o ego vai crescendo, 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 até que aquela pessoa se torne aquele personagem. E a partir do momento que você se torna um personagem que você criou para conviver no meio da sociedade, você não sabe nem mais quem você é. Porque o seu ser está tão inconsciente, que você não consegue nem mais ter essa noção. Quem eu sou? É a pergunta que você pode fazer para si mesmo. Quem eu sou? Quem eu sou? Você vai saber responder? Provavelmente a primeira coisa que você vai pensar é no seu emprego, na sua formação, no seu papel, se você é mãe, irmão, pai, tio, sobrinho. Mas quem você é? Nada disso responde essa pergunta. Você não é a sua profissão. Você não é a sua função como mãe ou como pai. Você não é a sua função no grupo de amigos. Você é um ser único e indivisível, independente do núcleo social. Você não pode se definir pelo seu núcleo social. E isso é errado. Até porque se você busca se identificar com o seu núcleo social, se definir por isso, você pode ter certeza que todo mundo do seu núcleo social está fazendo a mesma coisa. E quem é a referência ali? Ninguém. Está todo mundo levando seus traumas de infância, que geralmente são, a infância começa, por um grupo de amigos, um grupo do trabalho. Está todo mundo ali tentando se resolver em busca de validação externa. Eu sou isso, eu acho isso, eu não sou aquilo, eu não sou isso. E o outro do teu lado tem que concordar para poder ter uma convivência com você. Isso não é normal. E acredite, se você reparar, as relações sociais, a grande maioria delas é assim. Relações de pura falsidade. E se as suas relações são de pura falsidade, você também se torna uma pessoa falsa. Você não é mais o ser original. Você está se afastando daquilo que você é, que é um indivíduo, o ser único, indivisível. Por isso o processo de autoconhecimento é tão importante, para você poder realmente se identificar, saber realmente quem é você, o que você realmente gosta, o que você realmente quer. Isso é uma coisa essencial na vida de qualquer indivíduo que queira se tornar aquilo que ele nasceu para ser. E esse processo a gente chama de quê? Individuação. Mas antes disso, vou explicar algumas etapas. Para poder se conhecer, você precisa entender realmente quem você é, entender principalmente o quê? As suas sombras, quais são os seus traumas. Trazer para o seu consciente aquilo que o seu inconsciente carrega. O seu ego
como já disse, é a camada de proteção externa. Ele vai ser o seu filtro externo. Ele que absorve as coisas do mundo externo e vai decidir o que entra e o que sai. O seu inconsciente vai tentar trabalhar aquilo da melhor maneira. Só que não vai conseguir fazer sozinho. Por isso que o seu ser precisa estar em evidência. Você precisa conhecer o seu ser para poder saber o que o ego absorveu. Realmente é um filtro. Você vai saber de todo o lixo que você absorve ao longo da vida. Sim, se você tem relações sociais, você absorve muito lixo. Porque a grande maioria das pessoas não conhece o seu próprio ser, então como é que você vai ter relações saudáveis assim, se nem você se conhece? Você pode ter certeza. Quando você começa a conhecer, seu filtro social muda. Muitas pessoas vão se afastar de você. Isso é natural. E é um dos motivos que as pessoas também evitam buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento é doloroso. Não é um processo fácil. Muita gente desiste. Muita gente nem sequer começa. Porque quando você busca o autoconhecimento, você vai ter que lidar com seus traumas. Você vai sentir dores. Você vai entender os seus comportamentos viciantes. Você vai conhecer as suas reais virtudes. E não adianta você chegar e falar com uma pessoa que não está buscando mesmo que você está se autoconhecendo. Essa pessoa vai desprezar o que você vai falar, seja através de um gesto, de uma palavra, ou simplesmente vai tentar te ridicularizar. E por que essa pessoa vai fazer isso? Essa pessoa, inclusive, pode ser um amigo, pode ser um pai, uma mãe, seu marido, sua esposa, quem seja. Se você busca se autoconhecer, se as pessoas ao seu redor não estão buscando minimamente o mesmo, você vai entrar em conflitos. Mas para você conseguir evoluir, você precisa abraçar o conflito. Não é buscar briga, não é buscar conflitos, mas você entender isso. Você vai precisar entrar em conflito. E o primeiro conflito que você vai precisar ter é com você mesmo. E como é que é esse conflito interior? É você entrar em dúvida, em questionamentos. Quem eu sou? O que eu quero? Por que eu preciso disso? Por que eu preciso daquilo? A partir disso, você vai começar a se questionar e entender o que você realmente precisa. Se você quer aquilo porque aquilo é do seu ser, ou se é alguma carência que o seu ego está querendo saciar. Esse processo, sim, é doloroso, mas sim, é muito recompensador se você for até o final. A grande dificuldade que as pessoas enfrentam justamente na questão do autoconhecimento, além da própria dor que vai sentir, é justamente o externo. Ninguém vai te dar apoio para você fazer isso. Você só vai ter apoio de pessoas para buscar o autoconhecimento se forem pessoas que também já estão fazendo isso, ou já fizeram isso. Você não vai ter apoio de pessoas que ainda vivem dominadas pelo próprio ego. Essas pessoas vão fazer justamente o quê? Elas vão tentar te afastar disso e vão brigar com você por isso. Vão fazer você sentir uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha melhor do que os outros. E está tudo bem. Se você busca o autoconhecimento, você já está na frente. Você já está partindo de um ponto que você sim está sendo melhor do que os outros. E não há problema nenhum quando você percebe isso de forma natural. Quando você se acha melhor do que os outros e quer mostrar para o mundo que você é melhor do que os outros, você pode ter certeza que você está no mesmo nível que os outros e só está sendo arrogante. E só está querendo buscar a validação porque você mesmo não se garante em relação àquilo que você é. Então, realmente, quando você busca o autoconhecimento, se conhece de verdade, sabe das suas próprias qualidades, você não precisa falar para ninguém. As pessoas vão ver. Então é aquilo, se você busca o autoconhecimento, não fica divulgando para o mundo que você está fazendo isso. Não fica divulgando para o seu círculo social que você está fazendo isso. Você não precisa de validação para isso. Muito pelo contrário, você precisa se afastar de pessoas que vão tentar te afastar disso. Então você precisa se interiorizar, passar mais tempo com você mesmo, e por sua vez você vai conseguir dar continuidade a esse processo. Devido a todos os traumas que as pessoas geralmente têm, as relações sociais elas funcionam geralmente em codependência e narcisismo. O que é codependência? Você ser um indivíduo que é inseguro com tudo que você faz, com tudo que você pensa, e você não sabe se está certo, se está errado, e sempre vive em busca de validação sobre as suas atitudes. Aí você busca validação com uma pessoa. Eu estou certo em fazer isso? A pessoa vai falar que sim. Aí você, ok, vou na cabeça da pessoa. Aí você busca na cabeça de outra pessoa que só fala que não. Aí você vai na cabeça daquela pessoa. E isso vai tendendo a piorar. Quanto mais codependente você ficar, você vai firmando cada vez mais o que o seu ego deseja e vai sempre buscar companhias que apenas validem o que o seu ego quer. Então, se você quer fazer a coisa mais errada no mundo, você tem um grupo de 3 amigos, 2 falam que aquilo ali que você quer fazer está certo, você vai colar com eles. E um fala que está errado, você vai se afastar dessa pessoa. Isso é um filtro moral totalmente distorcido.
E viver dessa forma é totalmente nocivo para qualquer indivíduo, porque você está buscando viver em busca de validação externa, você está buscando viver para saciar suas carências. E essas carências vêm do quê? Da sua criação, com seu pai, com sua mãe, seja lá quem for que te criou. Essas pessoas não te ensinaram que é amor próprio nem que limite pessoal. E te causaram certos traumas que te deixaram uma pessoa codependente de validação externa, porque você não se ama o suficiente para isso. E a codependência é algo nocivo que, conforme não for tratado, vai crescendo, crescendo, crescendo. O ego, ele busca nos proteger da dor. A pessoa codependente, ela vive nessa inconstância, querendo sempre uma validação para fugir da dor. Ela sabe que a dor está ali. Se ela parar de buscar a validação, ela vai sentir aquela dor. Ela não quer sentir aquilo de jeito nenhum. Então, ela fica sempre em busca de mais e mais e mais e mais validação. Então, é natural que o ciclo de pessoas codependentes seja gigantesco, porque elas precisam de muita, muita validação. Quanto mais passar o tempo, maior será a validação. Então, se você é uma pessoa que fala, me dou bem com todo mundo, você é codependente. Se você fala, não tenho ódio de ninguém, você é codependente. Se você fala, não quero conflito com ninguém, você é codependente. Aceite isso. É o primeiro passo para você mudar isso. Porque o preço de ser você mesmo é saber o quê? Você vai desagradar a maior parte das pessoas. Porque a maior parte das pessoas não vivem pelo próprio ser, não sabem nem quem são. Então, como é que você vai? Que agradar pessoas que vivem pelo próprio ego, se você está se afastando do ego. Isso não existe. E se você está no autoconhecimento, você vai conseguir, aos poucos, largar essa codependência. Vai melhorando o seu filtro social e, aos poucos, entendendo que você não precisa de ninguém para poder validar quem você é. Só de você mesmo. Não significa não ter amigos, não ter relações sociais. Significa ter relações que são movidas por valores morais corretos, por pessoas corretas que também estão buscando se desenvolver. Agora, quando você é uma pessoa codependente e vai ficar fugindo disso a vida toda, os seus traumas vão só aumentando. Porque o codependente, ele busca a validação externa de todo mundo. Então, ele busca repetir as relações que ele viveu, que traumatizaram ele, seja com o pai, com a mãe, seja com quem for. Eles vão viver buscando isso a vida inteira. Então, qualquer relação que a pessoa tenha, vai sempre buscar uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã. Vão buscar ali as pessoas que traumatizaram ela naquelas relações. E vão achar pessoas parecidas, porque todo mundo tem certos níveis de trauma. Só que vai chegar um ponto da dor que o codependente não vai aguentar mais. Então ele vai chegar no extremo que ele vai ter que decidir. Ou ele se trata, se cura, ou ele se torna um narcisista. E o que é um narcisista? O narcisista nada mais é do que um codependente que conseguiu atingir um certo nível de frieza que não precisa mais mostrar para os outros seus sentimentos reais para conseguir validação. Mas sim, ele vai viver em busca de validação de uma forma mais dissimulada, vai se tornar uma pessoa mais manipuladora, que está sempre acima dos outros. O narcisista em nível de codependência, ele é muito pior do que o codependente, só que ele consegue disfarçar muito mais. Então ele se torna uma pessoa muito mais perigosa. Você pode ter certeza disso. Narcisistas, em geral, são os maiores responsáveis pelos traumas das pessoas. Mas antes de tudo, os narcisistas também são pessoas traumatizadas. Significa que você tem que ter pena de um narcisista se você convive com algum? Não, você não precisa ter pena dele. Ele fez uma escolha de chegar num ponto mais extremo e não se cuidar. E agora ele se torna uma pessoa extremamente egoísta. O codependente já é egoísta, mas o narcisista é muito mais. O narcisista, ele não vai medir esforços para conseguir o que ele quer. O codependente ainda vai tentar fazer um agrado aqui e um agrado ali. Óbvio que sempre com o intuito de se agradar em algum momento, de receber em troca. O narcisista não está nem aí. Ele vai te usar e te descartar quando ele bem entender, para poder conseguir o que ele quer. Por isso que os narcisistas são as pessoas mais controladoras que existem. O codependente tem um nível de controle para conseguir o que quer de volta em nível imediato. O narcisista, ele planeja mais, ele calcula mais. Mas sim, são pessoas extremamente controladoras e pessoas extremamente perigosas. Talvez você conheça algum, talvez você conviva com pessoas assim. Talvez você seja essa pessoa. E se você é essa pessoa, a primeira coisa que você vai fazer ao ouvir isso é o quê? Entrar em negação. Porque nenhum narcisista admite, eu sou um narcisista. Então para avaliar. Se você é uma pessoa que quer estar no controle de tudo e de todos, que está sempre querendo estar nos holofotes, está na frente de todo mundo, querendo que as pessoas sempre rodeiem você, façam tudo por você e te reconheçam como a melhor pessoa, o mais sábio, o mais inteligente, o mais bonito, a mais bonita, seja o que for, você provavelmente é um narcisista. Mas a vida de um narcisista é um verdadeiro inferno.
é pior do que de um codependente. Porque ele tem que estar brigando constantemente para ele não sentir dor nenhuma. Só que ele já criou uma camada de ego tão grande, que ele nem mais reconhece nada de bom dentro de si mesmo. Mas ele finge ser bom, ele finge ter virtudes. Na verdade tem, mas não pratica. Está lá dentro do próprio inconsciente. Então ele vai sempre buscar essa validação de forma impositiva, de forma controladora, autoritária, o mais manipuladora possível. Então, busca sempre pensar isso. Por que você quer estar no controle de tudo? Porque você não controla a si mesmo. Certo? Então, analisa isso. Se você quer estar no controle de tudo, se toda vez que algo sai minimamente fora do seu controle, que isso vai ser algo constante, se você sente uma fúria gigantesca quando isso acontece, isso é um sinal de narcisismo aí. Então, analisa e avalia a sua vida. Por isso eu digo, quanto maior a necessidade de controle, menor será o seu equilíbrio. Porque uma pessoa controladora, ela não tem equilíbrio emocional algum. Frieza não é equilíbrio emocional. É uma camuflagem para não sentir. Isso não é equilíbrio algum. Isso não é nem um pouco saudável. Uma pessoa equilibrada emocionalmente, verdadeiramente, ela consegue passar por um turbilhão de problemas e não se afetar. Não é não sentir. Vai sentir em menor ou maior grau e vai conseguir se estabilizar. Vai conseguir entender aquilo, filtrar o que é problema externo, o que é problema interno, o que pode controlar e o que não pode controlar. E a única coisa que nós podemos controlar são as nossas próprias atitudes, nunca dos outros. Para controlar a atitude dos outros, você tem que ir para a manipulação, para o autoritarismo. E isso não é nem um pouco correto. Isso é imoral, isso é completamente errado. E se você acha que isso está certo, esse vídeo não é para você. Mas se você sabe que você não tem que controlar ninguém, e você está disposto a aprender a controlar a si mesmo, as suas próprias emoções, então continua aqui, que eu vou ensinar através da prática alguns movimentos que vão te ajudar, através da percepção de si mesmo, por sua vez, abrir a mão do controle. Ok? Vou dar agora algumas dicas práticas que vão ajudar nessa questão da autopercepção e você poder abrir mão do controle. Primeira coisa, observe como é que é o seu tronco. Aqui, essa região central, o seu core, aqui o seu centro de equilíbrio. Como é que ele age? Como é que é a sua respiração? Como é que você anda, geralmente? Isso aqui se mexe? Lembrando que, quando você se mexe, o seu tronco precisa girar. Então, você repara como é que é a sua caminhada. Vou dar aqui alguns pequenos exemplos de forma de caminhar que vão mostrar se você está no nível já de codependência ou narcisismo. Então, atento aqui. Se você é uma pessoa que anda muito aqui, com essa postura fechada, isso é uma tentativa de se proteger. Fica aqui, largado. Postura completamente errada. Com o abdômen largado. Aqui é a região do plexo solar. É onde está aqui, é a morada do ego. Essa região que vai definir como é que o cérebro se comporta. Então, quanto maior o ego da pessoa, maior vai ser a protrusão abdominal. Não significa necessariamente que você é uma pessoa barriguda com muita gordura no abdômen. Não é isso. O abdômen estufado, largado, isso é um sinal de codependência aí. Então, já começa a observar. Se o abdômen for muito largado, já tem uma codependência aí que você precisa prestar atenção. Outro sinal é a questão dos ombros para frente. Sinal de que está carregando peso nas costas. Todo codependente vive em constante contato com um ou mais narcisistas. Então vive resolvendo os problemas do narcisista. Lembrando que o narcisista não resolve os próprios problemas, joga sempre para os outros. Quem são esses outros? Pessoas codependentes. Então é tendência a ficar aqui, largado, andando dessa maneira. Não é saudável. Ok? O exemplo oposto agora, o narcisista. Ele vai ter a questão do ego? Vai. Mas ele já criou uma forma de proteção tão grande que isso aqui vai estar mais disfarçado. Pode ser uma pessoa que tem gordura abdominal? Tem. Então vai estar evidente também. Mas aí preste atenção se o seu abdômen está estufado ou está contraído. Se está estufado demais, codependência. Se está muito fechado, narcisismo. Por quê? Quanto mais o abdômen estiver fechado, mais a sua lombar vai estar travada. Por sua vez, toda a musculatura aqui, da região das costas, vai estar travada. Então, você nem sequer vai mexer isso aqui. Você não vai conseguir mexer. Então, quanto mais necessidade de controle, isso aqui trava e a sua caminhada vai ser exatamente aqui. Ó. Toda dura. Mas para disfarçar, como é que você provavelmente vai andar? Vai jogar para cá. Tudo isso para não mexer o tronco. É uma das formas. Vai andar também com o peito estufado.
Isso também demonstra quero entrar de frente no ambiente e dominar tudo. Até já falei isso numa aula anterior. Vai andar aqui. Estufado. Percebe que o tronco não mexe. Mas está tentando compensar o que o tronco não está fazendo aqui. Então, se observa. Preste atenção como é que você caminha, como é que você anda. E você pode ter certeza, se você é uma pessoa que anda aqui, a sua respiração não vai estar saudável. Ok? Então, o primeiro passo é solta. Solta a respiração. Sentiu tensão, qualquer coisa. Sentiu que você tem que controlar algo que não está dentro de você? Primeira coisa, pausa. Respira. Ok? Você pode fazer aqueles exercícios respiratórios que já mostrei em aulas anteriores. Pode ser esse da mão. Aquele com o ombro. Ou esse aqui. E esse aqui é o mais completo dos três. Então, está com essa necessidade de controle crescente, está incomodado que alguma coisa está fora do lugar, seja nível material ou emocional, faça isso. Começa aqui. Inspira profundamente. E solta. Ok? De novo. Mão aqui. Por que a mão aqui? Tem que estar aqui, ó, alinhado com o teu chakra cardíaco. Também onde está teu coração. É aqui que faz a troca energética, a transmutação. É aqui que as emoções inferiores, que vêm dos chakras inferiores, vão parar. E aqui faz a troca para subir e você se elevar. Por isso que o narcisista anda com o peito aberto. Está parado aqui. Não está subindo. Ele está vivendo por instintos. É como se ele pulasse esse processo de transmutação e fosse para cá, ó, mental. Por isso, a capacidade de manipulação é muito maior. Mas você pode ter certeza, pessoas narcisistas vivem com constante problema, dor de cabeça, estresse. Então, estão sempre com um problema. Nenhum narcisista é saudável. Nenhum codependente é saudável. Se você não está equilibrado emocionalmente, a sua saúde vai estar horrível. Então, pare e pense. Se você é uma pessoa que vive sempre se sobrecarregando, vive doente, já é um sinal aí. Codependência, narcisismo. Então, já preste atenção nessa questão. Se você é excessivamente racional, também é um sinal de narcisismo. Você tem que ser racional na hora certa. Você tem que ser emocional na hora certa. Agora, se você está sempre na mente para não sentir nada, você está num grau de narcisismo elevado, podendo ir para a psicopatia. Então, muito cuidado com isso. Se você quer melhorar, preste atenção nessa questão. Ok? Então, vamos focar aqui nessa questão do tronco, de girar, certo? Vou dar um outro exemplo de exercício. Bom, vamos aqui, justamente para ter esse foco no chakra cardíaco do coração. Se os seus ombros estiverem aqui, mostra o quê? Medo. Deixa ela relaxada. Respira. Então, vou fazer isso aqui, ó. Só esse movimento geral. Só isso. Um dos maiores erros é justamente fazer isso aqui. Olha para o meu joelho. Meu tronco mal está girando. Não é isso. Pés firme no chão. Base aqui. Isso vai mostrar, te dar segurança. Essa sensação de aterramento. Seus pés vão estar bem fixos no chão. Se possível, faça descalço de preferência. Para você ter essa sensação de segurança material. Seus pés vão estar firmes, porém não vão estar tensos. Respira. Sempre respira. Enche o abdômen, lembrando disso. Vamos aqui e... Vamos lá. Gira um pouco para a direita. Gira um pouco para a esquerda. Devagar. Ok? Isso já ajuda a começar a soltar a musculatura que está tensa aqui nessa região. Não tem só as musculaturas internas, não. Abdômen, lombar, costas, peitoral, não. Tem muitas musculaturas internas aqui que dão todo o sustento que todo o seu tronco precisa. Essas musculaturas vão começar a ser ativadas, porque provavelmente se você vive nesse constante estado de controle externo, elas estão até atrofiadas. Então, é o momento de começar a soltar. Ok? Uma outra forma de fazer esse exercício. Deixa os braços aqui, certo? Foi para frente. Você pode dar um alcance um pouco maior. Vai fazendo.
Presta atenção se o teu joelho está virando junto ou não. Como é que está seu ombro. Vai dificultar um pouco o movimento. A intenção é essa mesmo. Ok? Essa é uma forma. Vamos dificultar um pouco mais aqui em cima. Girando também, ó. Quanto mais alto estiver seus braços, mais difícil vai ficar. Essa forma é mais difícil. Então observa se na hora de você fazer o movimento, se os braços estão fazendo isso aqui, se você consegue manter esticado. Porque ao mesmo tempo que você está alongando toda a musculatura externa, você também está alongando a musculatura interna. Então está exigindo que você use a respiração correta aqui. Se perceber que está fazendo isso aqui, você pode ter certeza que você está se contraindo. Então não força para girar demais. Gira o que você consegue. Você vai conseguir nem que seja um grau mínimo. Uma outra forma de você praticar esses movimentos de rotação, bastão ou um cabo de vassoura, se você preferir. Se for aquelas vassouras que você consegue desatarrachar aqui, melhor ainda. Pega o bastão ou o cabo, joga aqui para trás, se der, esse movimento. Acredite, seu ombro não vai deslocar se você fizer isso. Então abra o máximo que você conseguir e você automaticamente vai perceber. Até porque para você deslocar o ombro, você precisaria forçar um nível que você não vai conseguir naturalmente. Alguém precisaria forçar o ombro para você. Então não tem esse risco. Pode ficar tranquilo. Deixe o mais aberto que você puder. Você vai ver que é fácil. Para que serve isso? Largar o controle. Tem que largar, certo? Tá aqui, ó. Larguei. Aqui eu não tenho que fazer nenhum movimento ativo. O movimento aqui é passivo, né? Entrega. Aí você vai deixando cada vez mais próximo conforme você vê que consegue. Quanto maior o seu nível de mobilidade, mais você vai conseguir. Ok? Isso aqui já ajuda a relaxar. Também já ajuda você também não usar muito o seu plexo, muito o seu abdômen, no caso. Vou mostrar aqui lateralmente. Se você for muito controlador, você vai fazer isso exatamente isso aqui. Ó. Vai tender a jogar no abdômen. E o teu braço está travado. A parte superior do seu corpo está travada. É justamente a parte que você precisa soltar, para deixar a tua energia fluir. Então, forma errada de fazer, não vai. Forma correta de fazer, relaxa tudo para o braço. Percebe a diferença? Outro exercício que também pode ajudar é com o bastão. Ó, coloca aqui atrás, nas costas, vê de acordo com o seu nível de mobilidade. Se for pouco, você não vai conseguir fazer muito próximo, não tem problema. Deixa onde você conseguir se sentir confortável para ficar nessa exata posição aqui. Não é aqui, nem aqui, é aqui, alinhado com os ombros. Ok? Aqui que você vai fazer agora. Pega o chão, respira, solta bem o ar, até porque isso vai te colocar numa posição de pré-tensão. Então, a sua vida vai ser assim. Sempre tem uma tensão que pode acontecer de forma inesperada ou esperada, e você vai conseguir lidar com isso relaxando dentro do que precisa. Então, só faz esse movimento de girar aqui. Percebe? É o mesmo princípio dos primeiros movimentos. Gira um pouco, gira um pouco. Ok? Um outro movimento agora que você pode fazer com o bastão é esse movimento aqui. Vou mostrar lateralmente para ficar melhor para a visualização. Segura aqui bem firme, bastão. Cai no chão, só joga o quadril para trás e volta. Porque aqui exige um controle interno muito grande para você não fazer esse movimento aqui. O bastão já está te ajudando a fazer. Mas se você for uma pessoa muito controladora, você vai tentar fazer o quê? Puxar aqui. Você vai sobrecarregar a coluna. E coluna de pessoas controladoras sempre dá algum problema. Se você tem uma hernia de disco,
Pode ter certeza que você adquiriu isso porque você foi uma pessoa muito controladora até chegar a esse ponto. Se você não consegue tratar essa hernia, é porque você ainda é uma pessoa controladora. Então, um dos primeiros passos é justamente isso, abrir mão do controle. A sua coluna é flexível e rígida na medida certa para isso. Emocionalmente, você também pode ser, se quiser. Então, segura o bastão, mantenha o abdômen contraído, mas não em excesso. Lombar também, tudo aqui incrível. Jogou o quadril devagar e volta. O joelho não precisa dobrar e voltou. Eu te dou uma noção melhor de equilíbrio. Em frente agora. Sempre respirando. Ok? Agora eu vou dar outros exemplos. Vou dar alguns exemplos agora de movimentos que você pode fazer sentado. Pode ser no chão da sua sala, do seu quarto, mas tem que ser uma superfície um pouco mais rígida. Por quê? Para você ter essa sensação de segurança material aqui. Todo mundo possui chakra básico. Ele fica o quê? Na base do seu corpo. Nessa posição sentada, você vai estar com contato do chakra básico diretamente com o chão. Isso vai te dar a sensação de aterramento ainda mais profunda, que vai te trazer segurança material. Ou seja, você vai estar sentindo um terreno seguro para você conseguir fazer certos movimentos. É mais fácil estar assim, até mais confortável do que em pé. Mas se você é uma pessoa controladora, você vai ter dificuldade de estar nessa posição que eu estou. Então, se colocar nessa posição já é o princípio para você começar a fazer isso. Deixa os pés aqui, um na frente do outro. Se ficar muito difícil, deixa mais aqui, pode deixar mais aqui de primeira, não tem problema. Mas foca justamente em respirar. Essa posição já vai também te ajudar a deixar o quadril mais aberto, que é aqui onde estão os chakras inferiores. Isso vai te ajudar a relaxar a musculatura do quadril, também a articulação. Então, respira. Passa um tempinho só aqui nessa posição. Respira, presta atenção se o seu ombro está caído. Deixa ele mais aberto aqui. Você já vai estar começando a alinhar todos os seus chakras. São 7 principais aqui, a base, até o topo da cabeça. Só respira. Relaxa as mãos, pode deixar aqui, assim, assim, como você preferir, desde que esteja relaxado. Só não pode deixar assim, não é o momento para isso. Respira. Depois de respirar, primeiro movimento que você pode fazer. Bota as mãos no chão aqui, vai relaxando o corpo, deixando descer. Vai respirando até descer o máximo que puder. Chegou no máximo, se entrega aqui, relaxa, solta o controle. Se você estiver muito ansioso na hora, você vai ter mais dificuldade. Por isso tem que soltar o ar. Como o nosso corpo está tenso, a gente não consegue respirar direito. A gente tenta segurar o ar, tenta segurar tudo, pelo medo. Então é o momento de soltar. Seu corpo sabe o que fazer. Então, se você solta o ar, solta o gás de carbono, que é nocivo, o teu corpo entende o quê? Precisa de oxigênio, precisa de coisa boa. Então, ele vai absorver isso naturalmente. Conforme você solta o ar, o oxigênio entra com facilidade. Agora, você está prendendo tudo, está prendendo gás nocivo, está prendendo energia ruim, como é que você vai se sentir bem assim? Não tem como. Abra a mão do controle, solta o ar, deixa que é bom entrar, o oxigênio. Relaxando, relaxando e fica. O máximo que você conseguir, desde que você consiga manter a respiração. A posição também vai ajudar você a ativar mais o seu plexo e não deixar ele tão aberto. Vai começar a equilibrar um pouco mais, equilibrar um pouco mais. Então, se ele for muito aberto ou estiver muito fechado, vai ajudar a estar naquela constância entre solto e aberto, entre o rígido e o mais móvel. Ok? Outra forma de ajudar, colocar as mãos aqui atrás,
ombros para baixo, abre bem o peitoral, cabeça para trás e respira. Aqui você está deixando ele aberto de forma natural, porque seus ombros não estão tensos, vão para baixo. E você vai conseguir respirar naturalmente. Ok? Então, relaxa. Respira. Agora, uma outra forma. Aproveita que está a mão esquerda aqui, tira a mão direita e tenta relaxar do lado. Sem tirar o poder do chão. Vai dificultar, com certeza, mas é justamente o quê? A gente trabalhar esse movimento aqui. Vai estar alongando toda essa musculatura. E vai tirar a tensão de onde não tem que estar aqui, no abdômen e na lombar. Mesma coisa do outro lado aqui. Mão no chão, sem tirar o quadril. Vai o máximo que conseguir. E volta. E agora a gente vai ficar alternando, que vai ajudar também. Então, sempre respirando. Se você é uma pessoa que trabalha muitas horas sentado, muitas horas em pé, sempre que possível, faça isso. Vai ajudar. Soltar toda essa tensão aqui na musculatura de controle. Ok? Agora eu vou dar outros exemplos que você pode fazer deitado. Pode ser no chão da sua sala, na sua cama, se não for muito mole, no colchonete, onde você preferir. Desde que a superfície também seja mais para rígida do que para mole. O que você pode fazer? Deixa os pés aqui, deita o corpo e fica. Só respira inicialmente, porque vai ajudar a abrir aqui o quadril, relaxar as tensões do dia a dia. E vai te relaxar e perceber o que você está fazendo na sua vida. Se você está tentando controlar algo que não tem que controlar, enquanto você mesmo está fora de controle. Uma outra maneira agora, vou esticar aqui a perna esquerda, deixar a perna direita aqui e vou jogar para cá. É um alongamento muito bom, mas serve justamente a esse propósito. Você começar a ativar a energia positiva aqui, interior que você tem. Mesma coisa do outro lado. Por sua vez, você vai começar a ativar a questão do equilíbrio. Se você perceber mais dificuldade de um lado do que do outro, é natural. Principalmente se você tiver qualquer problema de excesso de controle. Possivelmente você não vai conseguir atingir o chão. Isso não é problema a princípio. Aí você vai cada vez mais soltando, soltando, que uma hora você vai conseguir. Sempre respirando. Todos os movimentos que você tem que fazer sempre respirando. E encostou. E voltou. Ok? Uma outra forma, depois de dominado essa, é alternando. Deixa as duas pernas aqui. Vai. E volta. Vão soltando dessa maneira. Uma outra forma que ajuda também essa questão de abrir um controle desse movimento aqui.
Puxa lateralmente, no perfil melhor. Deixa os pés juntos aqui, segura, vai jogando para trás. Jogando para trás e volta. Isso também é um exercício para você ganhar autoconfiança. Você vai soltando aqui, sem medo, e volta. Que é só quando você abre mão desse controle, você solta o ar que você vai conseguir. Sem isso você vai ficar travado e não vai conseguir voltar, sabe? Ou seja, está com a energia presa aqui. Agora eu vou soltar o ar. Voltei. Prendi o ar. Soltei. Percebe a diferença? É um exercício muito bom para você poder trabalhar toda a energia dos seus chakras, porque, como eu sempre falo, base do corpo, topo da cabeça, também na região das costas vale. Você vai ativar cada um deles aqui, ó. Voltou. É um dos melhores para você poder abrir mão do controle. Você não tem que ter controle do seu corpo nesse momento. É só soltar. Solta que você vai. Solta que você consegue realmente se equilibrar. Abra a mão do controle e vai. Voltou. Ok? Outro exemplo de movimentos que vocês podem fazer é isso aqui. Mão no chão. Soltou o corpo. E relaxa. Solta o ar. Deixa os braços aqui, ó. Lateralmente. Respira. Pode ser para a cabeça de um lado. Pode ser para o outro. Só não fica sempre de um lado. Pode alternar se quiser. Relaxa o corpo. Protege seu plexo. Traz ele mais para o solo. Maior sensação de segurança. Até porque se você for dependente narcisista, você é uma pessoa insegura. Se você não tem autoconfiança, você é uma pessoa insegura. Então, vamos trabalhar essa insegurança aqui. E soltar da seguinte maneira, fazer esses movimentos de rotação. Vou levar minha perna direita, vem para um lado e respira. E volta. De novo, volta a perna direita, respira e volta. De novo e volta. Agora o outro lado. Perna esquerda. Voltou. Nosso corpo, quando ele está em equilíbrio, ele sempre busca ajustar razão e emoção. Um lado é mais racional, o outro lado é mais emocional. Então sempre é bom fazer os dois lados justamente por isso. Por isso que o equilíbrio perfeito são esses movimentos de rotação. Você vai estar trabalhando igualmente, o lado esquerdo e o lado direito. O lado que é mais razão e o lado que é mais emoção. Então, vou fazer alternado agora. Se tiver mais dificuldade de um lado que do outro, já sabe, coloca mais equilibrado, certo? Então, sempre faça com essa rotação. Uma outra maneira é isso aqui. Botar a mão aqui na cabeça, direita e estendi. Aqui meu quadril não vai ter como mexer, vai ter como eu ter auxílio na parte inferior do corpo, dos chakras inferiores. Então tem que trabalhar o que? Cardíaco, para poder transmutar energia, chakras superiores. Ok? Outro lado agora. Agora vamos fazer de uma forma que vai exigir um pouquinho mais. Vou segurar a mão no chão, pega aqui, vamos só rodar. E subiu. Isso aqui vai começar a ajustar o equilíbrio da musculatura do seu abdômen com a sua lombar.
Porque quanto maior o seu nível de controle, lembrando, sua lombar vai estar muito sobrecarregada. Se você quer ser uma pessoa que entrega todas as decisões nas mãos dos outros, é mais o seu abdômen. Então aqui você vai conseguir ajustar. Ok? E por último, vou mostrar um outro exercício que vai ajudar a alongar toda a musculatura posterior do corpo e equilibrar com a musculatura anterior. Da seguinte maneira: mão no chão, não deixa os ombros aqui, deixa relaxado, deixa os pés no chão, cima aqui, joguei para cima o quadril, estiquei os braços, certo? Daqui vamos tentar esticar ao máximo, vou esticando aqui a coluna, os ombros, tentar chegar o mais próximo possível, calcanhar no chão, e fica um tempo. Não está aguentando mais? Respira. Vamos novamente. Para você manter essa posição, o seu abdômen tem que estar alinhado, contraído na medida certa, assim como sua própria lombar. E voltou. Só mais uma vez. E voltou. Se você sentir dificuldade na perna, no braço, é natural no início. Mas isso é um sinal de que você precisa se equilibrar. Então, faça exercícios gradativamente, passo a passo, que você aos poucos vai conseguir soltar toda a musculatura aqui, fazer esse movimento de rotação. Isso vai permitir que você comece a se equilibrar mais emocionalmente. Ok? Estamos entendidos? Esses exercícios são apenas alguns de muitos que vão ajudar você a trazer um equilíbrio real para a sua vida. A começar a abrir mão do controle, que é algo nocivo. Mais à frente eu vou ensinar sobre o autocontrole. Mas, por enquanto, é isso. Foque em abrir mão do controle. Se preserve, se proteja, mas não com o ego, sempre com o seu próprio ser. Descubram quem vocês são de verdade e, a partir disso, vocês realmente poderão se proteger. O ego é apenas um filtro, uma camada externa que todos temos, porque a gente vive num mundo de provas e expiações. A gente aprende pelo contraditório, aprende pelo diferente. Sempre por pessoas que são inferiores ou superiores a gente. A gente aprende aquilo que não deve ser feito, que temos que tratar em nós mesmos. E aprendemos aquilo que temos em nós mesmos, que é positivo e a gente quer alcançar. É natural. Esse processo de troca é natural. Então busque melhorar sempre e nunca se rebaixar. Mas o primeiro passo é se conheça e aprenda a abrir mão do controle. Só assim você vai alcançar o verdadeiro equilíbrio. Caso você tenha gostado dessa aula, tenha ajudado a trazer mais equilíbrio para a sua vida, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.